O Cruzeiro está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Eliminou o Atlético Paranaense. Vitória em Curitiba por 2-1 e no Mineirão, empate em 1-1. Num jogo que a Raposa esteve muito abaixo do que pode apresentar, sem inspiração, sem criação, sem vontade de vencer. Tudo bem, teve a parada para a Copa. Deve melhorar. A gente tem que entender o jogo, como ele foi jogado. O Atlético veio para quê no jogo? Veio para jogar no nosso erro, marcou sempre do meio para trás, né? Veio para jogar no nosso erro e precisava ganhar. Então, vamos ter calma com as análises, as dificuldades elas estão aí, elas existem, a Copa acabou, né? Mas apesar da merecida classificação, um detalhe não pode passar em branco. O treinador Mano Menezes cometeu uma injustiça gigante com o maior patrimônio do clube, a sua torcida. Precisamos também um pouco mais da ajuda da arquibancada. Hoje em determinados momentos, né, teve muito silenciosa. Torcer quando está 2-0, 3-0 a favor, aí eu também torço. Mas nós precisamos da ajuda, nós precisamos do empurrão nos momentos mais difíceis. E a torcida do Cruzeiro sabe da importância que ela tem para a nossa equipe. Parece que nesses 3 anos de Cruzeiro, Mano aprendeu muito pouco sobre a grandeza da maior torcida de Minas. Na pior época da história do Cruzeiro, a década de 80, momento que o clube passava por extrema dificuldade financeira e, consequentemente, montava times que não condiziam com a nossa história vitoriosa. Agora o drama e a crise do Cruzeiro. A derrota de 3-0 para o Bahia na Fonte Nova. No primeiro, Dadá fura, mas Betinho não. Bola no cantinho, Bahia 1-0. A fanática torcida celeste sempre esteve ao lado de sua paixão. Nesse período difícil, mano, conquistamos apenas 2 títulos. Um em 1984, quando vencemos o rival por 4-0. Quase 53 mil heróis estiveram nas arquibancadas da Toca 3. O segundo, o Mineiro de 87. Mais de 77 mil pessoas compareceram ao Mineirão para ver o Cruzeiro meter 2-0 no Atlético. 2-0, esperava isso pra cá, Robson, parabéns. Merecidamente, eu acho que tá de parabéns da equipe do Cruzeiro. E olha, mano, talvez você não saiba, mas em 1991, quando conquistamos a nossa primeira Supercopa com uma vitória espetacular sobre o River Plate por 3-0, mais de 67 mil guerreiros empurraram o time para a conquista. Os grandes jogos, o 3-0 no River Plate, eu senti o campo tremer. Então, foi uma emoção que a gente nunca mais esquece, um grupo bom, de um grande time também. Mano, talvez você não saiba, mas o Cruzeiro é o dono do recorde de público do antigo gigante da Pampulha. Em 1997, 132.834 pessoas quase colocaram o Mineirão no chão para ver o Cruzeiro bater o Vila Nova por 1-0 e se tornar campeão mineiro. O treinador, e olha só, também somos detentores do maior público do novo Mineirão. E você estava lá, se esqueceu? Foi na final da Copa do Brasil contra o Flamengo no ano passado. 61.017 apaixonados por esse Cruzeiro empurraram o seu time para o título. E não foi só na decisão não, mas em toda a competição. A torcida foi o grande diferencial. Esse penta foi conquistado pelo torcedor. Quando chega treme. Treme, porque essa torcida é foda. Que a gente conseguiu. Vale lembrar também, mano, que em 2015, quando você chegou e pegou o time na zona do rebaixamento, em uma situação bem complicada no Brasileirão, o torcedor mais uma vez provou o seu amor por esse clube. E com a atitude que eu assisti no jogo passado no Mineirão, mesmo com derrota nos últimos minutos, o torcedor incentivando de pé e cantando para mostrar que está ao lado da equipe, que pretende fazer a sua parte. Dá para acreditar que mesmo naquela situação assombrosa, nós tivemos a 5ª maior média de público da competição? E para finalizar,
Mesmo quando você abandonou o barco, como fez em 2016 para ganhar os milhões lá na China. E certamente quando você opta por sim é porque você entende que tem mais questões pró, né? E essa decisão só vai ser sim se as coisas forem mais positivas no final. E quando tudo deu errado lá na China e você retornou para o Cruzeiro, quais foram as suas palavras lá no aeroporto? A maneira como foi tratado, respeito, carinho da torcida. Portanto, mais respeito com o motivo da existência do Cruzeiro Esporte Clube, a sua maravilhosa torcida.